Olá, muito bom dia, graça e paz a todos. Vamos fazer o resumo da Escola Bíblica Dominical. Primeiramente, eu me chamo Presbítero Edivaldo, tá? E esse é o canal Foco da Mensagem. A lição de hoje é a lição de número 4, tá? Que é a lição do dia 22 de outubro de 2023. O verdadeiro discípulo é submisso à sua liderança. Ou glória! Olha aí. O verdadeiro discípulo é o quê? Submisso. Mas submisso a quem? A sua liderança. Então, resumindo, submissão e liderança. A minha liderança exige de mim submissão. Certo? Então, eu preciso ser submisso à minha liderança. Porque amanhã, eu sendo submisso à minha liderança, amanhã eu também serei líder. E é lógico que também eu preciso que alguém seja submisso a mim. Tá lá. Resumindo aqui, a palavra submissão, ela tem um significado importante. Ação ou efeito de submeter-se, acatar ordens, sem se opor, nem reclamar, obediência e subordinação. Nós estamos vendo nos últimos dias que muitos não querem acatar ordens. E nem estar sujeito à ordem de ninguém. Querem mandar, mas não querem obedecer. Tendência para obedecer ou para aceitar uma situação que lhe é imposta. Obediência irrestrita, circunstância em que precisa se obedecer. A submissão vem do latim submissiones, que significa abaixar o tom de voz. Então, esse é o significado da palavra submissão, que está aqui no texto, o título da lição. No texto áureo, é resumido da seguinte forma: conselho, tá? Ele está dando um conselho. No texto áureo, ele está dando um conselho. Seguir o bem, não seguir o mal. Terceiro, quem faz o bem é de Deus. E quarto, quem faz o mal não é de Deus e não conhece Deus. Na verdade aplicada, também ele fala sobre exercer o ministério com consciência, com dever cumprido, para o nome do Senhor ser glorificado. Aqui requer também submissão. Tá? Lá na introdução, ele diz que o critério de Deus para que alguém se torne um discipulador é o contrário daquele que muitos pensam. O maior seja como o menor, e quem governa como quem serve. Melhor do que status social ou eclesiástico é ser fiel. Já começa por aqui. Tá. E no tópico 1, resumindo o tópico 1, é o preâmbulo, né? O preâmbulo do tópico 1, vai falar erros que um discipulador ou erros de um discipulador. Eu sou o discipulador. Mas eu tenho alguém também que é o meu discipulador. Eu tenho o meu discipulador, que me ensina, que é aquele que me ensina, e eu sou um discipulado, porque eu estou aprendendo dele. Então tem que ser obediente. Ser discipulador na igreja é diferente de ser gestor em outra instituição. Esse preâmbulo quer dizer o seguinte: o papel do discipulador e o papel de um gestor. Eu trabalhei numa grande empresa que ela tinha gestores. Na igreja não tem gestor. Na igreja tem discipulador e discipulado.
Ó, o preâmbulo tópico 1 quer dizer o seguinte, ó, a função dos dois, a função do gestor. Qual é a função do gestor? É aquele profissional responsável por organizar o objetivo de uma empresa. Planeja metas, delega tarefa para que os colaboradores consigam colocar em prática o que a empresa almeja. Esse é o papel de um gestor numa empresa. Tá? Entendeu? Agora, qual é o papel do discipulador? Que institui ou cria discípulos, né? Discipulador dos discípulos, referente a cada discípulo, a cada um dos apóstolos, relacionado com o aluno, com que aprende ou recebe instituição formal ou de outra pessoa. Discípulo vem do latim discípulos, que significa aprendiz. A palavra discípulo é aprendiz. E a palavra apóstolo é enviado. Então, para você ser enviado, primeiro você precisa o quê? Aprender. Então, esse é o tópico 1, tá? Que é o preâmbulo do tópico 1. Tá. Agora, os erros que ele não deve cometer. Primeiro, que é o tópico 1.1. Não deve ser soberbo. É a primeira coisa que um discipulador não deve ser. Soberbo. Que um discipulado também não deve ser soberbo. A soberba é uma grande armadilha na qual muitos têm caído. Provérbios 16, 18, Ezequiel 28, 2, Ezequiel 17 e Obadias 3. Não são poucos os exemplos de alerta na Bíblia quanto ao perigo de uma pessoa ser dominada pela soberba. No ministério, não há do que orgulhar, porque há dom ou talento e eles provêm de Deus. Soberba na igreja tem? Será que um discipulador é soberbo? Sim. Sim. Será que um discipulado é soberbo? Sim. Então, o primeiro erro que ele não deve cometer é ser soberbo. O segundo erro que ele não deve cometer, abuso de poder. Presbítero, será que isso tem? Abuso de poder? Tem. Dê poder demais a algumas pessoas, elas ficam abusadas. Cuidado quando você der muita autoridade para algumas pessoas, ficam abusadas. Ó, abuso de poder é o segundo erro que um discipulador não deve cometer. Se está falando de erros, é porque muitos cometem. Eu cometo, você comete, ele comete, todos cometem, não tem ninguém perfeito. Ó, só um mau discípulo orgulhoso e prepotente acredita que pode se apoderar da igreja de Cristo. Diótrefes tinha essa ilusão. Ó, então ele era o quê? Soberbo, né? Abusava do poder que lhe foi confiado, que lhe foi conferido por alguém, não era submisso. Tá? Diótrefes era insubmisso, enquanto que Gaio e Demétrio era submisso. Diótrefes não acatava ordens, não obedecia ordens, mas o engraçado é que ele era discípulo, ele era discipulador. Ele era um discipulador e também um discípulo, mas ele não acatava ordens, ele era insubmisso. A palavra é insubmisso, são pessoas que não são submissos à ordem de ninguém. Ele quer dar a própria ordem, mas não quer receber ordem de ninguém. Tome cuidado com isso. E o terceiro erro que um discipulador não deve cometer, sobre hipótese alguma, é desequilíbrio emocional. Pressões cotidianas decorrentes da vida não pode minar as nossas emoções. Isso aqui, Diótrefes deixava que as pressões do dia a dia minava a emoção. Nós temos que ter o controle, tá? Que as pressões do dia a dia, todo dia nós sofremos pressão do dia a dia e não podemos deixar isso minar as nossas emoções. Devemos o quê? Controlar. Controlar. Pessoas adoecidas vão gerar pessoas doentes. Com certeza que pessoas doentes vão gerar pessoas doentes.
Um discipulador saudável preserva suas emoções. Ele pode trilhar esse caminho tendo demonstração de confiança em Deus, quando o seu ministério pela fé. E desenvolvendo o fruto do Espírito Santo, o descontrole emocional leva a decisões erradas. Tome controle com as suas emoções. Controle-se as suas emoções. Tá? Então aqui é o resumo do tópico 1, que na escola dominical iremos estudar melhor. O tópico 2 da lição vai falar o quê? A igreja tem um dono. Tem pessoa que se acha dono da igreja. Uns até usam o título. A minha igreja. Né? Hoje eu vou na minha igreja. Hoje tem culto na minha igreja. Hoje tem festa na minha igreja. E tem uns que se apropriam da propriedade de Cristo como se fosse dono. Incorpora como se ele fosse dono. A igreja tem um dono. Jesus falou bem claro com Pedro. Pedro, sobre os fundamentos da palavra que você vai pregar, eu vou formar a minha igreja, tá, Pedro? A igreja é minha, tá? E as portas do inferno não podem contra ela. Então a igreja tem um dono. Diótrefes errou ao agir como se fosse o dono da igreja, quando na verdade ele deveria ser um dispenseiro fiel. Qual é o papel do dispenseiro? Cuidar para que não falte nada. O dispenseiro, ele cuida para que não falte nada. Diótrefes estava fazendo o contrário. Estava se apropriando da igreja como se ele fosse o dono. Ele não obedecia a ordem de João, questionador, queixo duro, não obedecia, levantava o pescoço e fazia o que ele quiser, ou seja, ele se achava na qualidade de dono para se apropriar de algo que não era dele. A igreja tem um dono, Jesus é o dono maior da igreja. Tá, no tópico 2.1, quem é o dono da igreja? Então no tópico 2.1 ele está dizendo que o dono da igreja é o Pai. Quem é o Pai? Deus. A igreja de Deus é um termo usado pelo apóstolo Paulo para referir-se à eclésia, no grego, que significa reunião de cidadãos chamados para algum lugar público, assembleia, juntamente de pessoas salvas. Esse termo aparece com exortação ao cuidado e temor, deixando claro que não se trata de qualquer igreja, mas da igreja de Deus. 1 Coríntios 11:16. A igreja é de Deus, mas formada e liderada por um homem chamado para cuidar dela. Efésios 4:11. Se você ver lá Efésios 4:11, você vai ver a hierarquia de quem foi chamado para cuidar da igreja. Tá? Lê lá Efésios 4:11, você vai ver a hierarquia de quem ele chamou para cuidar da igreja. Deus não chamou cauda para cuidar da igreja. Deus chamou cabeça para cuidar da igreja e chamou por ordem. A igreja tem uma ordem. Tá? Então, primeiro o Pai, tá? Tópico 2.1. O segundo, o Filho, que é o segundo dono da igreja, é o Filho. Ó, quando Jesus lavou os pés dos discípulos, parecia que ele era um mestre fraco, submisso e serviçal. Parecia. Parece que foi essa leitura que Pedro teve ao rejeitar ter seus pés lavados em João 13:8, por aquele que já tinha confessado ser o Cristo, Mateus 16:16. Jesus queria apontar o caminho do discípulo verdadeiro segundo o reino de Deus. O Filho veio ensinar que os homens deveriam viver na perspectiva do reino do céu, Mateus 6:10, que funciona diferente do sistema da terra, Romanos 14:17. Foi o mesmo Pedro que em várias ocasiões demonstrou diferentes atitudes em relação a Cristo, que Jesus disse que edificaria a sua igreja. Então, tá. Então, o segundo dono da igreja, Filho. Guardou aí? Terceiro dono da igreja está no tópico 2.3. Quem é? O Espírito Santo. A igreja tem o seu marco de inauguração a partir da descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste, Atos 2, sobre os quase 120 discípulos
que seguiram as orientações após sua última aparição ressurreto em Atos 1:8. O Espírito Santo é o dono da igreja, o auxiliador, o edificador dela na terra. João 14, versos 16 e 17. Então, os três donos da igreja, que são a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, observe que vem por ordem. Não fala que Jesus é o dono. Jesus falou, a minha igreja. Que Deus e o Pai são um. Tá? Então a igreja tem um tríplice dono. O pastor não é o dono da igreja. O diácono não é o dono da igreja. O presbítero evangelista não é o dono da igreja. O faxineiro zelador não é o dono da igreja. As irmãs do círculo de oração não são donas da igreja. As líderes de departamento ou líderes de departamento não são dono da igreja, mas tem pessoa que se acha o dono da igreja. Ele acha que a igreja é dele. Ei, você não é o dono da igreja. A igreja tem um dono principal, tá? Então tá aqui, ó. E na parte 3 da lição, que é a última, eu estou fazendo um resumo da lição, tá? Pegando alguns pontos importantes da lição e fazendo um resumo, porque na escola dominical, sim, nós vamos abordar melhor esse assunto. Então, eu estou abordando de uma forma mais clara, tá? Mostrando claramente que a igreja tem dono. Você já viu aquele ditado que é o olho do dono que engorda o gado? Então, a igreja tem um dono. Eu não sou o dono da igreja. Eu não posso me apropriar de algo que não é meu. Eu sou apenas o cuidador dela. Dono, não. Dono é só as três pessoas da Trindade. E na parte 3 da lição, o discípulo serve propósito. Ei, se você é discípulo, tu tem que servir propósitos, ou servir com propósito. Jesus é um exemplo perfeito de um servo fiel. Ao lavar os pés do discípulo, ensina-nos a agir segundo o padrão do reino dos céus. Assim, por meio da atitude, Jesus capacita aqueles homens para realizar os propósitos de Deus na terra em Mateus 28, 19 e 20. Tá? A ordem lá de Mateus 28, 19 e 20 é aquela. Ó, eu vou ler aqui rapidamente para você. Tá? Em uma das Bíblias de estudo. Deixa o like no meu canal quando você for ouvir essa mensagem. Se inscreva e compartilhe essa mensagem com um, com dois, com três ou com mais, tá? Esse vídeo vai estar gravado, eu estou gravando a lição, tá? Fazendo um breve resumo, mas eu vou deixar aqui a mensagem de Mateus 28, verso 19 e 20, tá? Verso 19 e 20, que diz assim, ó. Olha o que diz aqui o texto de Mateus 28, 19 e 20. Eu vou ler em uma das Bíblias, ó. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, tá? Batizando-as em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Observe que a ordem aqui, da parte B, não é vão e façam discípulos e batizam em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, em nome do Pai. Não, a ordem cronológica é o batismo tem que ser em nome da Trindade. Pai, primeiro, Filho e Espírito Santo. Se você vê por aí outra forma de batismo inversa, ou faltando as duas pessoas da Trindade, está errado. Não aceite o que a Bíblia diz. A Bíblia fala que tem que ser batizado em nome das três pessoas. Tá? Fazer discípulos. A ordem foi dada para quem? Para o aprendiz fazer mais aprendizes. Então aqui no caso, o discipulador vai fazer mais alunos. É como o mestre, na capoeira, no jiu-jitsu, no futebol, onde for. Ele vai fazer um aluno, futuramente vai fazer alunos, futuramente vai fazer um outro mestre. Vai preparar. Então a função é de quem? Do discipulador. Eu sou um discipulador. Olha, outro detalhe, não confunda discipulador com disciplina.
que é bem diferente, tá? Disciplina. Disciplinar é diferente de discipular, tá? Não é a mesma coisa. Discipular e disciplinar não é a mesma coisa. Tem muita diferença entre discipular e disciplinar. Discipular é ensinar, tá? E disciplinar é corrigir, tá? Chamar a atenção e talvez dar uma correção em quem erra. É diferente, bem diferente mesmo, tá? Então, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá. A parte, o capítulo, verso 20, ó. Ensine esses novos discípulos, ó, a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. Ou seja, ensine o grupo novo que você está ensinando lá, pastor, a obedecer, a obediência. Infelizmente, muitas pessoas são até ensinadas a obedecerem, mas não querem obedecerem. Muitos querem dar ordem, querem mandar, mas não querem obedecer. Mas o segredo é obediência. Para crescer tem que ter obediência. E lembrem-se disto. Estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Aqui, palavra de quem? Palavras de Jesus. Então, é o tópico 3, que é o preâmbulo. No tópico 3.1, ó, estruturar e fortalecer o corpo. Isso aqui é um papel do discipulador. Que aí ele vai ensinar padrões bíblicos para os novos companheiros, novos discípulos. É o papel do discipulador que é ensinar. Estou resumindo bem o tópico 3.1, tá? Que é um resumo que ele é bem amplo, bem complexo, então estou pegando de uma forma geral e estou resumindo bastante aqui. O tópico 3.2, fazer a igreja avançar, também é um papel do discipulador. E como a igreja avança ou cresce? Através do evangelismo, através do ensinamento. A igreja cresce. Ó, Jesus continua sendo a referência do líder a ser imitado, e essa é a razão que justifica alguma de suas atitudes, ainda que não precisasse. Jesus foi batizado em águas, mesmo não tendo pecado. Ele lavou os pés do discípulo subordinado, mesmo sendo Deus. Jesus ensinou que veio para servir e não ser servido. Isso e muitos mais ele fez para que a igreja avançasse e outros discípulos fossem formados. Nenhum discipulador, ó, pode agir fora desses padrões, como Diótrefes fez. Portanto, Diótrefes fez um papel inverso daquilo que a palavra do Senhor ensina. Esse é o tópico 3.2 da lição. O tópico 3.3, que é o último, acolher o povo e demais líderes. Esse aqui também é o papel do discipulador. Isso aqui Diótrefes não fez. Não acolhia o povo e nem os líderes. Ele não fez. Será que tem pessoas como Diótrefes hoje também na igreja? É bem provável que sim. É bem certo que sim. Ó, Diótrefes estava sendo reprovado por João por conta do seu autoritarismo. Uma pessoa insubordinada é também um autoritário, mandão. Será que tem pessoas autoritaristas na igreja? E se sente o dono da verdade, está com a verdade e não abaixa a cabeça para ninguém. Ei, enquanto você estiver achando que tem razão, Deus não pode crescer na sua vida. Enquanto você achar que tem razão, tu não chega a lugar nenhum. Não cresce e não é respeitado em lugar nenhum. É preciso fazer igual o João Batista falou. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Sua má conduta como mau discipulador
foi comparado ao bom exemplo de Gaio, que acolhia até aqueles que eram estranhos. Jesus acolheu seus discípulos ao lavar-lhes os pés. A hospitalidade é uma das marcas do cristianismo. Qual é a marca do cristianismo? Hospitalidade. Portanto, hoje eu fiz o resumo da lição EBD de número 4, que é o verdadeiro discípulo é submisso à sua liderança. Eu sou o presbítero Edivaldo, tá? Membro da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Barra do Piraí. Tá? E esse resumo da lição foi editado por mim, tá? É lógico que eu não posso usar as palavras iguais do comentarista, mas eu trouxe aqui um resumo breve para que você entenda aí a palavra do Senhor. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar e deixar um oi na comunidade para que Deus, o Senhor Jesus, possa te abençoar. Amém? Muito obrigado. Em nome de Jesus, graça e paz. Tenha um dia iluminado e abençoado por Deus. Graça e paz. Fiquem todos com Deus.